a gente já falou de Covid cérebro, então eu vou falar de sepsis cérebro, né? E vou falar bem pouquinho de Covid. Vocês já não devem mais aguentar falar de Covid, e certamente eu não consegui ver as aulas de ontem, mas a Jaque deve ter falado bastante sobre isso. Então eu vou me ater mais em sepsis cérebro, não tenho conflito de interesse nesse assunto nenhum. Então, quando a gente fala em sepsis cérebro, são duas grandes maneiras de ver essa interação. O cérebro como uma disfunção orgânica associada à sepse, mas por outro lado também a gente pode ver o cérebro como um motor que vai fazer ou vai possibilitar com que ocorram modulações fisiopatológicas que podem ser tanto benéficas quanto maléficas para o desenvolvimento e para a evolução da doença, que a gente chama de interação cérebro e órgãos periféricos. Quer dizer, o cérebro vai influenciar na lesão renal, na lesão pulmonar, e vice-versa, a lesão pulmonar vai levar à lesão cerebral, mas isso a gente não vai falar hoje, a gente vai focar, eu acho que é o ponto central desse simpósio e do título que o Emílio me passou, que é o cérebro como uma disfunção orgânica associada à sepse. Então, eu não tenho certeza, efetivamente, se todo mundo sabe o que é sepse. Então, sepse é uma resposta inadequada do hospedeiro a uma infecção bacteriana, a uma infecção que normalmente é bacteriana, mas que pode ser viral, como, por exemplo, na Covid, pode ser por micobactérias, pode ser por parasitas. Então, no contexto da Covid, claramente, apesar de existir algum tipo de controvérsia, parece que a Covid, principalmente nas formas mais graves, ela preenche os critérios de sepse, uma resposta desregulada do organismo que leva à disfunção orgânica, e essa disfunção orgânica é ameaçadora à vida. Então, não é qualquer infecção, não é qualquer desordem de resposta, não é só uma desordem da resposta imunológica, é uma desordem da resposta, que envolve aspectos imunológicos, aspectos metabólicos, aspectos energéticos, aspectos de morte celular, enfim, microvascular, endotelial. E, do ponto de vista clínico, uma dessas disfunções orgânicas ameaçadoras à vida, que são, então, portanto, parte da definição de sepse, é o rebaixamento do nível de consciência, que é uma ficha de triagem, protocolo gerencial do ILAS. Então, disfunção orgânica pode ser definida como alteração do nível de consciência, então, possivelmente, a alteração do nível de consciência vai preencher o rótulo de disfunção cerebral, e então, consequentemente, qualquer infecção que leve à disfunção cerebral, há a presença, pelo menos, de disfunção orgânica, e então, muito possivelmente, aquele indivíduo com infecção e alteração da função cerebral, normalmente vista como rebaixamento de consciência, é um indivíduo potencialmente séptico. Uma maneira rápida de avaliar critérios de sepse vistos como critérios de disfunção orgânica, o que se chama de Quick-SOFA, que é a avaliação rápida da disfunção orgânica associada à sepse. A disfunção orgânica associada à sepse é avaliada completamente por um score chamado SOFA, que envolve variáveis clínicas e variáveis laboratoriais. Então, para facilitar a triagem e a procura de pacientes sépticos nos hospitais ou nas UPAs, enfim, o consenso
o último consenso de sepse desenvolveu ou sugeriu esse critério chamado de Quick-SOFA, que avalia 3 variáveis clínicas facilmente detectáveis, e sendo uma delas a disfunção cerebral, que eles originalmente definiam como uma escala de coma de Glasgow menor do que 15, mas que, como se conhece que não só uma alteração do estado mental, mas outros tipos de disfunções acontecem, se amplia esse tipo de definição para uma cognição alterada, que vai desde agitação em alguns momentos, ou bradipsíquico, ou o paciente está bradipsíquico, o paciente está confuso, ou o paciente está com uma escala de coma menor. Então, efetivamente, a presença de disfunção cerebral é um dos pontos centrais da sepse e, consequentemente, a probabilidade, eu gostaria de convencê-los disso, ela é tão importante, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista fisiopatológico, quanto disfunção do rim, disfunção do fígado, disfunção respiratória, hipotensão, enfim, como qualquer outra disfunção. Especificamente, a disfunção cerebral da sepse, ela foi inicialmente caracterizada como uma encefalopatia aguda, e ela costuma ser, essa encefalopatia aguda, manifesta por diferentes tipos de aspectos ou manifestações clínicas, que vão desde um delírio leve até o coma, passando nesse interim por convulsões, ocasionalmente alterações focais, mas a manifestação clínica ela é tão diversa como delírio num braço, numa extremidade, um delírio leve, quanto até coma. E por isso a gente define ela como encefalopatia, não é só delírio, não é só coma, não é convulsão, é qualquer uma dessas manifestações de disfunção cerebral. E se reconhece 2 aspectos importantes da disfunção cerebral associada à sepse, ou da encefalopatia associada à sepse, que ela é bastante precoce, ela costuma ser um dos primeiros órgãos, o cérebro costuma ser um dos primeiros órgãos a ser disfuncionados, e, consequentemente, a encefalopatia costuma ser um dos primeiros aspectos clínicos a poder ser observados no desenvolvimento da doença, e ela é associada de maneira independente de outros fatores de gravidade, tanto com aumento de morbidade quanto com aumento de mortalidade. Então, portanto, se acredita que essa disfunção seja importante, porque, pelo menos do ponto de vista teórico, à medida de que eu possa reconhecer precocemente essa disfunção, talvez eu possa reconhecer precocemente a sepse e tratar adequadamente a doença. Quer dizer, um indivíduo idoso que não faz febre, não faz leucocitose, não faz sintomas clássicos de hiperinflamação, ele pode se apresentar no hospital com rebaixamento do nível de consciência. E isso ser o suficiente para que a gente, pelo menos, desconfie que esse indivíduo possa estar infectado e com uma infecção grave. Tratar ele adequadamente ou reduzir a incidência de disfunção cerebral, então, parece ser importante tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento da doença. E aí, claro, como a gente está falando de sepse, eu não posso incluir na definição de disfunção cerebral associada à sepse infecções que tenham, ou que o foco primário seja o cérebro, o sistema nervoso central. Meningite vai levar a alteração da função cerebral, assim como encefalite, mas aí eu não posso dizer que essa disfunção é por sepse, assim, claramente pela presença ou pela infecção propriamente dita do sistema nervoso central. Então, o que a gente reconhece, ou o que a gente acredita, hipotetiza de que aconteça no cérebro desses indivíduos é que, à medida que eu tenho uma resposta inadequada à presença de infecção, isso por diferentes fatores, aqui
ilustrado como citocinas, mas vários outros fatores vão colaborar para isso. De alguma forma, essa resposta inadequada, ela consegue atingir o sistema nervoso central, quer seja por alterações endoteliais e consequentemente, alterações da função da barreira hematoencefálica, quer seja por caminhos neurais, predominantemente mensagens da periferia para o cérebro mediadas via vago, quer seja por caminhos endócrinos, principalmente o mais clássico, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, independente dos fatores, ou a conjunção desses fatores, vai levar, se acredita que leve à ativação microglial, que vai recomeçar uma resposta inflamatória cerebral, mesmo na ausência do patógeno no sistema nervoso central. Existem evidências sólidas de que efetivamente isso deva acontecer no cérebro desses indivíduos. É um paper clássico, publicado no PNAS nos anos 2000, que fazia um PET com marcador para ativação de micróglia, que era, se eu não me engano, no caso era o TSPO, e em indivíduos saudáveis, voluntários saudáveis, eles injetavam uma única dose de lipopolissacarídeo endovenoso nesses indivíduos, e seguiam esses indivíduos por poucas horas, e faziam um PET para ativação de micróglia. Então, muito brevemente, após a indução, ou após a injeção de lipopolissacarídeo, simulando uma endotoxemia, há claramente ativação microglial no cérebro desses indivíduos, visto aqui na imagem do PET, e quantificado aqui em cima em diferentes regiões do sistema nervoso central. Então, de alguma maneira, o lipopolissacarídeo periférico atinge ou estimula o sistema nervoso central e ativa a sua micróglia. A gente tem diferentes estudos, tanto os nossos quanto de outros grupos, que mostram que diferentes marcadores inflamatórios periféricos, por exemplo, aqui nesse nosso estudo, IL-1 beta, receptor solúvel de TNF 1 e 2 e adiponectina, todos eles se relacionam ou se associam de forma independente com a ocorrência de disfunção cerebral em pacientes sépticos, independente de outras variáveis como gravidade, foco de infecção, enfim, são fatores predisponentes independentes em análise de regressão. Então, realmente parece que acontece ou que existe uma comunicação entre a periferia e o cérebro, e essa resposta periférica leva a alterações no sistema nervoso central. Isso a gente mostra com diferentes biomarcadores, mostra em diferentes severidades de infecção, como, por exemplo, aqui em pneumonia pneumonia adquirida na comunidade sem necessariamente sepse. Então, existe ainda uma correlação, aqui não vamos se ater nos marcadores, mas definitivamente existe uma relação independente de inflamação e disfunção cerebral. Então, o que se acredita, talvez até a Jaque tenha comentado já isso, é que, e a gente vai discutir no final, que talvez isso também valha para o COVID, esses fatores inflamatórios ou a disfunção, assim como atinge outros órgãos, ativa também o cérebro, faz com que haja um desequilíbrio inflamatório, que tem uma via de mão dupla com alteração de neurotransmissores. Não se sabe o que chegou primeiro, o que um leva ao outro, mas provavelmente eles se potencializam, e além de outros distúrbios, como distúrbios metabólicos, enfim, acabam levando fenotipicamente à ocorrência de encefalopatia associada à sepse. Então, claro, é uma doença relativamente complexa, como qualquer disfunção orgânica dessa doença, mas que a gente tem algumas pistas do que acontece agudamente no sistema nervoso desses pacientes. Isso também é bastante comprovado na literatura, essas alterações. Por exemplo, nesse estudo em modelo animal, se percebe claramente uma
um defeito, uma disrupção, sei lá se essa palavra existe em português, em sinapses excitatórias, tanto em hipocampo quanto em córtex cerebral, né, que tem uma marcação de sinaptofisina e PSD95, sinaptofisina em vermelho e PSD em verde. Uma é uma proteína pré-sináptica, uma proteína pós-sináptica. Os controles, então, a gente fica basicamente amarelado, mostrando que essas duas proteínas estão acopladas na sinapse de maneira adequada, e quando eu induzo sepse nesses animais, há uma dissociação dessas cores de vermelho e verde, mostrando claramente que há alteração nas sinapses. Só um minuto. Obrigado. Nas sinapses excitatórias cerebrais. Também isso leva à apoptose neuronal, enfim, diferentes outras alterações do sistema nervoso central, que podem ser visualizadas ou que podem ser quantificadas em doentes ou indivíduos com a doença, utilizando 1000 marcadores. Então, a disfunção cerebral associada à sepse pode ser vista como alguns marcadores de disfunção neuronal / astroglial, ou de lesão cerebral, como SCM-beta e anulase específica de neurônio. E isso também se correlaciona claramente com estudos pós-mortem, que mostram, esse é o estudo clássico do grupo do professor Tarek na França, publicado no Lancet, que mostram apoptose neuronal na necrópsia desses indivíduos, e as regiões de apoptose são coexistem com regiões de aumento de marcação, por exemplo, de oxigenossintase induzida, sugerindo que a inflamação e a disfunção neuronal ou a morte neuronal são aspectos relacionados durante a evolução da doença. Uma série de parâmetros clínicos podem mostrar ou podem auxiliar no diagnóstico dessas doenças. Não vai entrar em detalhes aqui, mas desde neuroimagem até análise de fluido cerebroespinal, como EEG e achados patológicos. Então, numa primeira conclusão da associação entre cérebro e sepse, é que a encefalopatia associada à sepse é uma síndrome, não tem uma única apresentação clínica, é prevalente e precoce na doença, está associada com aumento de mortalidade. A fisiopatologia claramente é complexa, mas pelo menos aspectos inflamatórios, morte neuronal e vários outros aspectos não inflamatórios que a gente não tem tempo de falar, mas a gente pode discutir posteriormente, atingem as células do sistema nervoso central, e o reconhecimento dela do ponto de vista clínico é importante para que a gente possa tratar esses doentes de forma adequada. Entretanto, especialmente para o cérebro, isso difere o cérebro talvez das outras disfunções que tendem a ser temporalmente reversíveis. Parece que a disfunção cerebral associada à sepse, ela é potencialmente uma alteração sustentada, ou que pelo menos em alguns indivíduos de alto risco possa ser uma disfunção sustentada. Então a gente trabalha com a hipótese de que durante um episódio de infecção e inflamação sistêmica, aqueles mediadores que a gente viu anteriormente, então, ativam a micróglia que estava em repouso, e essa micróglia ativada vai levar às alterações que a gente discutiu anteriormente, e isso vai ser manifesto como disfunção cerebral, visto aqui, por exemplo, como um delírio mais leve e autolimitado. Em contrapartida, esse mesmo estímulo sistêmico em um cérebro predisposto, quer seja predisposto por idade, quer seja predisposto por doenças
neuropsiquiátricas ou neurodegenerativas incipientes ou leves, não detectadas posteriormente, quer seja por aspectos genéticos do indivíduo, enfim, vão fazer com que o mesmo estímulo, ao chegar no sistema nervoso central, vão ativar a micróglia, mas uma micróglia que já estava previamente ou parcialmente ativada, não uma micróglia em repouso, que se fala em inglês primed micróglia, primada, enfim, iniciada, alguma coisa assim, talvez em português. E essa micróglia primada, isso está bem demonstrado na literatura, ela é overreativa, ela se torna mais inflamatória do que uma micróglia em repouso que é ativada, fazendo com que as alterações cerebrais sejam mais severas do ponto de vista agudo, então a manifestação clínica deve ser mais severa para esse indivíduo, isso a gente também conhece da clínica, mas que possivelmente essa inflamação ela não resolva como numa situação normal, e então a inflamação persistente no sistema nervoso central desses indivíduos leva a alterações sustentadas, que podem ser semelhantes à neurodegeneração, e que podem se manifestar, por exemplo, a longo prazo como demência. Então esse é um aspecto importante da disfunção cerebral da sepse, porque ela pode ter elementos que levem a ela não se resolver no quadro agudo, quer dizer, a inflamação sistêmica, a infecção aguda e as disfunções agudas resolveram, e o indivíduo persiste com um risco maior de fazer disfunção a longo prazo. Isso se mostra, por exemplo, claramente em modelos animais de sepse. Isso aqui são marcadores de ativação de micróglia vistos 4 meses após a indução de sepse em animais. Quer dizer, em 4 meses, quem conhece o modelo sabe que o animal está fenotipicamente normal, do ponto de vista de locomoção, de peso, de aspectos de comportamento mais grosseiros, mas se olhar o cérebro deles, por exemplo, se tem uma grande, em diferentes regiões do cérebro, diferentes marcadores de ativação microglial, como IBA, CD11B e F480, mostrando que não são única e exclusivamente macrófagos, mas efetivamente micróglia ativada a longo prazo. E também existe uma vasta literatura que demonstra, em modelos animais, que demonstra que a inibição da ativação de micróglia, como por exemplo aqui utilizando minociclina, que é quando injetado no cérebro, um inibidor relativamente específico de micróglia, se consegue reverter ou pelo menos parcialmente prevenir diferentes desses aspectos, tanto inflamatórios como metabólicos, como fenotípicos de disfunção cognitiva ou de distúrbios neuropsiquiátricos, pelo menos no modelo animal. E também essas relações de persistência de inflamação com aspectos relacionados à neurodegeneração também são demonstradas nesses modelos animais, como por exemplo aqui, 30 dias após a indução de sepse, existe nos animais induzidos em comparação ao sham um aumento de tal fosforilada visto em vermelho, um aumento de beta-amiloide visto em vermelho, aqui no zoom, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal, e visto também por Western blot, enfim, diferentes maneiras de ver o mesmo fenômeno, mostrando que após a recuperação da fase aguda, em modelo animal, aquela teoria de que há uma primed micróglia e que isso leva à inflamação sustentada e alterações semelhantes à neurodegeneração parece efetivamente acontecer. Se a gente for olhar o comportamento de indivíduos sépticos para ver se realmente isso acontece, a resposta é claramente sim. Diferentes estudos clínicos mostram uma alteração
cognitiva nesses indivíduos. Em algumas vezes, as alterações têm a mesma magnitude, por exemplo, de alterações cognitivas observadas a longo prazo no trauma crânioencefálico grave, no TCE grave. Talvez esse seja um dos poucos estudos que conseguiu ter um baseline de cognição desses pacientes, que é a grande dificuldade de estudar a disfunção cognitiva a longo prazo na sepse, porque dificilmente a gente tem a cognição basal dos indivíduos que vão para a UTI com sepse. Então esse é um grande estudo longitudinal que foi desenhado originalmente para acompanhamento da função cognitiva em adultos saudáveis, e aí eram milhares de adultos saudáveis, uma percentagem desses adultos, eles, por o acaso, fizeram sepse, então antes de ter o episódio de sepse, eles tinham, no último survey, feito mais ou menos um ano antes do episódio de sepse, eles tinham uma cognição basal determinada aqui, uma pequena parcela deles tinham alterações cognitivas leves, uma pequena parcela tinha alterações cognitivas moderadas a severas, e depois do episódio séptico, numa mediana de 1 ano após a sepse, e sustentadamente até 3 anos após o segundo survey foi feito uma mediana de 3 anos, perdão, existe um grande aumento de incidência de pessoas que têm alterações cognitivas de moderadas a severas, mostrando ou sugerindo de que a sepse é um gatilho importante para que isso aconteça, e o efeito bruto da sepse nessa alteração cognitiva é bastante grande. Eu tenho, por exemplo, o efeito da idade, tem uma grandeza, um odds de 1,35, o efeito da sepse por si é da ordem de 3,34, um odds de 3,34, aumenta bastante em relação ao aumento única exclusivamente relacionado à idade, e depois, de qualquer forma, a sepse adiciona um efeito na idade de aproximadamente mais 30% em relação ao efeito única exclusivamente da idade. Então, é bastante importante essa relação. E como citei anteriormente, existe uma série de diferentes estudos que mostram essa relação, como, por exemplo, esse publicado no Blue Journal, um bom tempo atrás, mostra que alguns indivíduos têm um declínio importante da função cerebral, abaixo dessa linha, abaixo desse corte, o instrumento que eles usaram sugere demência ou uma disfunção cognitiva muito severa. Então, quando tu tem sepse, aumenta de maneira importante a incidência de disfunção cerebral muito severa, aqui em azul, comparado com indivíduos sem infecção, comparados com indivíduo com infecção, mas sem disfunção orgânica, então sem sepse, e a maior incidência efetivamente é no indivíduo que tem pneumonia com disfunção orgânica, visto de diferentes formas. Então, a relação realmente ela é importante, se conhece algo dos aspectos fisiopatológicos e parece ser importante do ponto de vista clínico. Alguém poderia sugerir que, ok, existe um declínio cognitivo, mas isso pode ser única e exclusivamente por aspectos psíquicos ou por doença psiquiátrica per si, não necessariamente alterações anatomofuncionais relacionadas à demência. É claro que sim, existem alterações neuropsiquiátricas nesses pacientes, eles têm mais depressão, mais ansiedade, mais distúrbio de estresse pós-traumático, mas também existem alterações funcionais, e aqui mais importante que funcionais, alterações anatômicas vistas na ressonância nuclear magnética. Então existe uma grande, isso aqui é uma ressonância controle, e em B uma ressonância feita 6 meses após o indivíduo desenvolver disfunção cognitiva tardia. Então uma grande alteração na relação córtex ou substância branca ventrículo, sugerindo atrofia cerebral tão precocemente quanto 6 meses após o indivíduo desenvolver disfunção cerebral aguda. Então, parece
que essa disfunção é um aspecto relevante e com um substrato anatomofuncional importante para os indivíduos que sobrevivem à doença. Então, de uma maneira geral, a gente sumariza as disfunções da sepse nesse pequeno slide, onde, por várias razões, não só necessariamente a infecção sistêmica, mas também a disfunção renal, a disfunção hepática, todas as alterações metabólicas, as drogas que a gente usa para tratar essas pessoas, muitos antibióticos, principalmente cefalosporina, são neurotóxicos, enfim, uma hiperglicemia, uma série de fatores vão fazer com que haja alterações na barreira hematoencefálica e comunicação da periferia com o sistema nervoso central, levando a alterações nas células gliais, alterações da microcirculação cerebral, ativação de micróglia, fazendo com que haja liberação de mediadores inflamatórios e mediadores neurotóxicos, levando a alterações neuronais agudas e, posteriormente, alterações neuronais crônicas que são associadas à disfunção cerebral na sepse. Então, é a pergunta que fica, ok, a inflamação sistêmica, ela é importante, ou a disfunção, a resposta ao patógeno é importante, e no contexto da COVID a gente tem também um patógeno, que é o SARS-CoV-2, e muito no início da doença se falava de tempestade de citocinas, então também parecia haver uma resposta desregulada do organismo à presença desse patógeno, e então, consequentemente, pode ser que exista semelhanças entre a COVID-19 e a disfunção cerebral da COVID-19 e a disfunção cerebral da sepse, predominantemente da sepse bacteriana. Então, a pergunta que resta está aí, ok, já que tinha que falar de COVID, como é que são esses aspectos na COVID? Da mesma forma como na sepse, a gente hipotetiza ou tenta pedagogicamente, didaticamente explicar as fases da doença de uma maneira muito parecida com o que a gente fez anteriormente para a sepse. A gente tem a exposição ao patógeno, isso faz com que aumente a carga viral no sangue desses indivíduos, ainda numa fase assintomática, onde a detecção da doença deve ser muito pouco provável, não tem sintomas, a carga viral é baixa, a partir de um threshold qualquer de carga viral, o indivíduo começa a ter detecção da presença do SARS-CoV, tanto na nasofaringe ou em algum outro local do trato respiratório, predominantemente inferior, e aí ele começa a ter sintomas. O início dos sintomas vai ter sintomas gripais, enfim, todas essas coisas usuais que a gente tem visto e que vocês veem toda hora na imprensa, e à medida que a carga viral vai reduzindo, os sintomas tendem a reduzir. Os sintomas podem ser leves ou podem ser muito graves, mas após a resolução ou após a não mais determinação da presença viral em secreções desses indivíduos, que pode durar até 3 a 4 semanas, então, digamos assim, após similar à sepse, a infecção ter sido tratada, a inflamação ter sido resolvida e, consequentemente, não tenho mais nenhum aspecto agudo relacionado à doença, o PCR negativa, não tem carga viral, mas a gente continua nesses indivíduos tendo algum tipo de sintomas. Existem sintomas agudos do sistema nervoso central associados à COVID, tanto sintomas leves como alterações de olfato e paladar, quanto sintomas graves, como existe na sepse, convulsão, coma,
e delírio, e também, dentre as outras disfunções que podem ocorrer a longo prazo, também se acredita, na verdade não se acredita, hoje se conhece que o cérebro tem alterações sustentadas que podem ser subagudas poucas semanas após o final da doença. Normalmente os artigos avaliam em 4 semanas, e também uma síndrome crônica pós-Covid, e aí sim, os artigos que têm um follow-up maior até o momento são artigos com follow-up ao redor de 6 meses, e que além de outros sintomas, além de sintomas de outros órgãos, também se reconhece sintomas do sistema nervoso central. Predominantemente ansiedade e depressão, PTSD, distúrbio de estresse pós-traumático, alterações cognitivas, às vezes muito leves, chamado o fog do cérebro, a neblina cerebral, enfim, dores de cabeça, alterações de sono, que são persistentes após a infecção com Covid. Então, de uma maneira, digamos assim, relativamente similar ao que a gente esperaria encontrar em indivíduos que sobrevivem à sepse. Se a gente for ver a fisiopatologia que se acredita que ocorra nesses indivíduos, acredita porque os modelos animais ainda são escassos, e o estudo do cérebro em modelos animais ainda são escassos, e o estudo em humanos ainda é também bastante incipiente nesse contexto, mas da mesma forma como acontece em outros órgãos, e da mesma forma como acontece, possivelmente, como a gente mostrou anteriormente, na sepse, a presença do SARS-CoV faz com que haja, aqui é o capilar endotelial, aqui é o cérebro, faz com que haja ativação endotelial, consequentemente, recrutamento de células periféricas para o sistema nervoso central, ou que pelo menos haja permeabilidade das citocinas sistêmicas em direção ao parênquima cerebral, com ativação de micróglia, enfim, tudo que a gente já viu anteriormente. A migração de micróglia faz alterações de neurotransmissores, e isso vai levar a sintomas agudos, secundários a essa alteração, e também, possivelmente, a sintomas crônicos, como depressão, convulsão, alterações cognitivas, de uma maneira, de novo, muito, muito semelhante à sepse. Se acredita ainda que o SARS-CoV possa entrar no sistema nervoso central via receptor ACT-MPRS2, apesar de nunca se ter demonstrado com clareza que isso acontece, se encontra RNA viral no sistema nervoso central, mas não se sabe se há viabilidade. Os estudos de hibriditização ainda não são conclusivos com isso. Mas, de novo, de uma maneira geral, parece que o que acontece na COVID é algo muito similar do que acontece na sepse, talvez com algum ou outro aspecto diferente. As incidências dessas desordens a longo prazo são muito parecidas com as incidências que se observam na sepse, sugerindo que talvez o grande impacto da COVID não seja por ser uma alteração cérebro específica, mas pela quantidade de doentes que no mesmo momento tem esse tipo de alteração, e a gente hoje em dia está notando muito mais do que anteriormente. Isso tem alguns poucos estudos que comparam diferentes condições inflamatórias sistêmicas, incluindo sepsis e COVID, para tentar elucidar esse tipo de relação. E, por exemplo, quando se mede citocinas sistêmicas, e que se compara as citocinas dos indivíduos com COVID grave, quer dizer, com COVID com ARDS, então, que foram submetidos à ventilação mecânica, e se compara a indivíduos sépticos sem lesão pulmonar com necessidade de ventilação mecânica, os níveis de TNF são iguais, mas os indivíduos sépticos com lesão pulmonar importante tem mais TNF que os indivíduos com COVID, tem mais IL-6, tanto indivíduos sépticos sem lesão pulmonar, quanto indivíduos sépticos com lesão pulmonar, tem mais interleucina 8 nesses dois grupos também.
sugerindo que a resposta inflamatória da sepse deva ser mais intensa que a resposta inflamatória da COVID, mas que as duas sejam de um montante similar, até porque há grande overlap entre elas, apesar de ter significância estatística, e o efeito nela nos órgãos possivelmente seja um efeito bastante similar. A gente ainda não tem correlações dessas coisas com as disfunções para ter uma maior certeza de que isso acontece ou não, mas as respostas são talvez um pouco diferentes em magnitudes, em alguns aspectos iguais, em alguns aspectos um pouco maior, o que reforça o papel delas nas disfunções, mas ainda é um campo de conhecimento em aberto que deve ser explorado tanto em futuros estudos. Então, de uma maneira geral, e terminando, o cérebro não é só um player passivo no desenvolvimento da sepse, mas ele é bastante afetado, tanto precocemente quanto de maneira sustentada, e o entendimento nosso disso certamente vai levar no impacto tanto de redução de mortalidade quanto de redução de mortalidade, e nesse aspecto de busca de novas terapêuticas para a disfunção cerebral. Vários aspectos fisiopatológicos são hoje em dia relativamente bem entendidos e podem se tornar, no futuro breve, alvos para novos tratamentos. E aí a gente ainda não tem certeza se a COVID é realmente diferente de uma sepse geral. Então, esse aspecto, as disfunções acontecem também na COVID, alguns aspectos parecem ser muito similares ao que acontece para outros tipos de infecção, mas a gente ainda tem um longo caminho de compreensão para poder, de forma mais robusta, responder se são síndromes, diferentes, e, consequentemente, devem ser manejadas de maneiras diferentes, ou se são o espectro são doenças diferentes, mas com o mesmo espectro de alterações agudas e sustentadas a longo prazo. E era isso. Obrigado.